Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a nossa irmã, a mãe Carla de Jagum, dirigente da Tenda Espírita Tia Maria do Cruzeiro das Almas. Mãe Carla, boa noite, saravá, a bênção, seja Boa muito noite. Meu Pai Jagum abençoe, a benção, saravá a todos, né, meu Mutumbá. E está sendo um prazer enorme fazer parte dessa live hoje, batendo esse papo com vocês. muito bom. Meus irmãos, para quem está chegando, compartilhe essa live, se inscreve no canal, mande aqui seus comentários, marque os amigos macumbeiros, deixem todos virem aqui participar desse momento de troca, de experiência. Vamos trocar folhas, enriquecendo, falando da nossa amada e querida Umbanda. Mais especificamente, a temática da nossa noite é sobre as heranças ancestrais. Eu achei um tema muito rico, proposto pela mãe Carla, do que nós vamos falar essa noite. Eu ressalto que essa live ela está sendo gravada, então por isso que eu não vou responder algumas perguntas aqui, mas depois eu volto, mando algumas perguntas chegarem para a mãe Carla, caso tenha alguma pendência para respondermos. Mãe, tem uma pergunta no nosso canal que ela é de praxe. Sim. Como que você chegou nas religiões de matriz africana? Né? Como que foi esse despertar, esse chamado espiritual? Eu cheguei à nossa religião, né, de matriz africana por influência familiar, né, porque toda a minha religiosidade, ela vem da minha família. Inclusive a tenda espírita, né, Tia Maria do Cruzeiro das Almas, ela já está na terceira geração. O nosso nome ele vem desde Macaé, né? Inclusive esse ano faz 129 anos o nome da tenda espírita Tia Maria do Cruzeiro das Almas. E da 129? onde 129 anos. Então, toda essa ancestralidade, toda essa história, esse meu chamado veio por influência da minha família, principalmente da minha avó paterna. Nossa, assim, me fala um pouquinho, porque isso, né, a Umbanda vai fazer 117 anos, mas sabemos que a Umbanda existe antes de 1908, de Zé Fernandino de Sim, Moraes. Né? Os nossos sim, ancestrais, caboclos, pretos, já baixavam nos terreiros. E talvez o nome de verdade. macumba de cabula, seja a nomenclatura que venhamos usar. Ali, no Isso. 1908 é apenas um marco e algumas diretrizes deixadas pelo caboclo das sete encruzilhadas. Pode contar um Isso, pouco da perfeito. história da sua avó para todos nós? Porque 129 anos atrás, imagina o preconceito, imagina todas as situações que a gente está falando do final do século XIX. Verdade, verdade. Porque tudo começou com a minha tataravó, né? Minha tataravó, ela nasceu pela lei do ventre livre, né? Nós somos mesmo descendentes de africanos. Então, eles vieram e se alojaram em Macaé. Dali já começou a nossa ancestralidade e a energia, né? Esse ancestral, que é a Tia Maria do Cruzeiro das Almas, que dá nome à nossa tenda, que sempre é, incorporou, né, na minha tataravó, depois na minha bisavó, depois na minha avó, e hoje essa energia ela vem e incorpora em mim, né? Então, a gente vem todos esses anos, e antigamente, antes, né, de ter toda essa legalização, reconhecimento da Umbanda, eram conhecidos como as rezadeiras, né? Então, antigamente, não era. A gente, hoje, com o conhecimento, a gente fala o tempo, a história de acordo com o tempo da minha família, vamos dizer assim. Mas a Umbanda mesmo tem menos idade até do que o nome tendo espírita Tia Maria do Cruzeiro das Almas, né? Que na verdade o nome da Tia Maria do Cruzeiro das Almas, porque é ela que trouxe toda essa ancestralidade para todos nós, o conhecimento da espiritualidade. Muitas das vezes diziam que a minha tataravó ela estava manifestada com um obsessor, né, um encosto, não era reconhecido como uma entidade de luz que poderia ajudar o próximo. Até esse reconhecimento vir, isso demorou bastante, segundo relatos, né, dos meus mais velhos. E daí para o seguinte, teve uma resistência muito grande, até da minha avó mesmo, para ela chegar a abrir o terreiro aqui em Japeri, né, que a gente fica na cidade de Japeri. Abrir o terreiro
foi uma dificuldade muito grande, que ela não queria aceitar esse chamado dessa responsabilidade, né? Então, teve todo esse processo. Mas eu sou muito grata mesmo de ter sido uma das escolhidas. Eu não sou filha única, eu tenho mais 4 irmãos. Tem a minha irmã mais velha, que também é da espiritualidade, toda a família, né? É envolvida na espiritualidade. Mas hoje já não tenho mais a minha avó já é falecida, minha mãe também, e eu sigo tentando levar da melhor forma e não deixando se apagar as raízes que ela deixou e os ensinamentos, né? Muito bacana. Mãe, uma curiosidade, porque assim, é um guia passando de uma geração para outra. Seu Sete Flechas, que Sim, é o caboclo que eu sirvo, ele diz que minha missão com ele é tornar a obra da casa perene. Ele fala que eu desencarno e ele vai continuar na casa, voltando, porque ele tem um sim, compromisso com aquela comunidade. Né? E é interessante o legado da tia Maria, dessa nega velha, que ela mantém como um guia familiar e vem fazer caridade. isso. Você falou que no início, pelos relatos dos mais velhos, teve uma dificuldade no reconhecimento dela. Por que você acredita que teve essa dificuldade, né, de Eu, ac- aceitarem, reconhecerem? Porque para a Umbanda hoje, Tia Maria é um nome conhecido. Nós sim, escutamos sim. muito. Qual foi esse entrave que aconteceu? Porventura você sabe? Então, eu acredito que isso tudo era muito trazido pelo preconceito, né? De não aceitar a nossa religião, toda a riqueza, né? E tudo aquilo que foi trazido pelo nosso povo da África para cá. Então, eu acredito que, como a nossa religião ela sempre foi muito demonizada, então, esse embate com a Igreja Católica, né, que era totalmente oposto a tudo que nosso povo trouxe da África para cá, eu acredito que foi mais por essa questão, o preconceito mesmo e a questão de sempre colocar a nossa religião com uma visão contrária, né? Sempre como se fosse algo que não viesse para beneficiar e sim de forma maléfica, né? De forma demoníaca. Então, de acordo com os ensinamentos, né, que a sociedade pregava, acredito que foi por conta disso. E a gente carrega Entendi. muito isso até hoje, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Que o preconceito, o racismo é um câncer, É infelizmente, um ainda câncer. que o homem carrega. Parece que ainda não aprendeu Verdade. as lições, né? E eu Uhum. acredito também que na Umbanda nós temos um resgate ancestral dos povos originários, os caboclos, os donos da terra, Sim, com toda a população negra, né, que foi escravizada por mais de 350 anos no Brasil e ainda hoje sofre do preconceito. com As pessoas que certeza. são contra, tem pessoas que são contra as políticas as políticas públicas, né, desde a política Uhum. de cota, e é mais do que direito. Uma diáspora que foi transladada, foi retirada à força, sequestrada da sua terra, trazida para o Brasil, Sim, corpos escravizados. Isso é uma situação das mais absurdas. Mas, enfim, quando a gente fala de uma ancestral que tem uma relação familiar, você sabe alguma coisa sim. da história dessa preta velha? Se souber, tem permissão para falar? Por exemplo, ela nasceu em África, nasceu no Brasil, ela veio de qual povo que ela vem, né? Porque quando a gente fala assim, pai José de Uhum. Angola, a gente está fazendo uma alusão direta ao Sim, povo de Angola, mas o Cruzeiro das Almas é um reino na linha dos pretos velhos, sim, é um ponto de sim. força, mas não diz a raiz africana. Você sabe disso, mãe? Verdade. Isso, assim, tudo que foi passado, né, que ela relatou até então, ela veio de África, sim, ela nunca foi mãe, ela era uma parteira, né, dentro disso, quando a gente até fala, né, chama ela até o sentido de ser tia Maria, porque ela nunca foi vó, porque é Uhum. por ela nunca ter sido mãe. Então ela sempre relata muito isso, mas que ela veio de África sim, mas se consolidou uma parteira aqui no Brasil. E juntamente, né, ao conhecimento dos povos indígenas e mais a associação, né, que foram obrigados, né, a seguir a religião católica. Então, dentro disso, acaba mesclando, né,
dentro da forma dela rezar, da forma dela fazer as orações dela. Inclusive, quando nós iniciamos toda a corrente dela, a gente tem que iniciar com o Pai Nosso, com uma Ave Maria. Então, esse conhecimento ela adquiriu aqui, né? Uhum. Então, a gente começa a pegar esses fios dessa forma. Mas acaba não relatando muita coisa, né? Porque parece que eles ficam muito apegados a fazer aquilo que foi destinado, que é rezar, dar a palavra de conforto, fazer a missão deles aqui e voltar para o plano deles. Então, das coisas que ela tem uma relação muito grande com ervas, eu sou muito grata a ela, a esse conhecimento, porque de uma das maiores lembranças que eu tenho da minha infância, que a minha avó, ela rezava com ela toda segunda-feira, mas tinha uma resistência muito grande, porque não queria, e era independente, ela sempre estava no mesmo dia, estava ali naquele dia da semana, no mesmo horário, de forma totalmente cronometrada, e às vezes não tinha ninguém para ela rezar, mas ela fazia questão que eu sentasse ao lado dela, isso eu tinha uns 8, 9 anos de idade, até menos, né? Acredito, do que eu lembro. E ali a gente mora numa chácara, né? O terreiro é dentro de uma chácara, então a gente tem muitas ervas aqui. E eu não tinha esse conhecimento. Ela ficava sentada, fumando o cachimbinho dela, cantando as cantigas dela, e dali ela sempre pedia para eu ir na mata, pegar uma folha, até eu pegar a folha correta e ela me ensinar o que aquela erva servia, o que eu poderia utilizar. E daí foi vindo o meu ensinamento, eu fui aprendendo com ela a infusão das ervas, os benefícios, as rezas, né? Porque tem rezas que ela faz também, ela sempre trabalhou com muita garrafada, né? Sempre com a medicina alternativa. Ela sempre utilizando a força da natureza, as ervas, as misturas para poder fazer o bem e atingir a necessidade das pessoas que a procuravam em forma de ajuda. Eu fiquei com duas perguntas na cabeça quando você falou isso. Uma, Sim, porque hoje a gente fala muito do processo, é, vem sendo estudado na universidade, o processo de decolonização, né, que é o processo de sim, repensar é, essa questão racial, que precisamos sair desse polo do colonizador. verdade. E Uhum, olha como que é interessante, porque um espírito ancestral, ele pede que seja rezado o Pai Nosso e a Ave Maria, que é uma coisa que sim, hoje está sendo criticada. E tudo bem, eu não vejo problema nisso. Eu abro a eu minha também agenda, não vejo. na minha tradição é o Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cálice, Sim, né? E aí, assim, é a orientação do guia. Os guias não se incomodam com isso. E as pessoas ficam verdade. querendo puxar um purismo, né? Falando, não, a Umbanda de Zé não existe, é a Umbanda de Tancredo que é a verdadeira, é a Umbanda de Benjamin Figueiredo, é a Umbanda, faz o Uhum, bem, faz a caridade. Eu nunca vi Pai José, que é a entidade que eu sirvo, Pai José de Aruanda, seu Sete Flechas, perguntarem assim, que tipo de Umbanda é essa que eu estou baixando? Os guias não se sim, importam com isso. não Por se que você importam faz essa com isso. questão, mãe? Verdade. Eles realmente não se importam. Essa divisão, essa guerrilha, né, de espaço, é do ser humano, não é da espiritualidade. Porque a espiritualidade ela é muito sábia, né? Pai Felipe, se a gente for analisar todo o nosso caminhar, né, dentro da espiritualidade, que eu digo que eu estou engatinhando, vou engatinhar sempre, que todo dia é um fato novo, são histórias novas que a gente tem que aprender com os nossos guias a lidar. Eu digo que toda essa divisão, essas questões que as pessoas fazem de dizer, não, eu sou a verdadeira, não, eu sigo, eu tenho esse segmento é o primeiro, ele que é tudo correto. Eu acho que não é sobre isso, é sobre a missão que eles têm que fazer aqui. Se a Uhum. energia ela tiver, como já aconteceu muito, né, até esse tema que eu propus sobre as heranças ancestrais é por conta desses detalhes. Muitas das vezes, a minha avó ela estava na rua muito bem, né, relatos que eram contados por ela,
E ali, se passava uma pessoa com uma necessidade, a preta velha chegava, outras energias dela também chegavam, que eu também tenho Caboclo Cobra Coral como herança também, que ele também era da minha avó, mas isso aí já não vem já das outras avós, né? Isso aí já foi Aham. uma herança que ficou diretamente da minha avó paterna para mim. Já não é como a tia Maria, que já vem de outras gerações. Mas ele vinha, resolvia, e não tinha essa questão de ter o espaço correto, de ter a umbanda correta, de ter o segmento perfeito. A questão da espiritualidade é vir fazer a missão dela. Eu acredito e sigo o meu pensamento dessa forma. Desse Uhum. negócio de não, porque a gente tem que, claro, a gente segue, né, algumas, como é que eu posso dizer, alguns, vamos dizer, algumas orientações, né, vamos dizer assim, doutrinas que são deixadas pelos nossos mais velhos, que também foram pegando conhecimento e passando, né? Que sabe que a nossa religião é dentro dessa temática. O mais velho passando para o mais novo, para que a nossa história ela não morra, para que não se apague. A gente não tem escritos, né, como as outras religiões que têm, como a Bíblia, né? E daí por seguinte. E as outras religiões também de outros países, tem Alcorão e tudo mais. Então, a nossa religião é aquilo que é passado de pai para filho, de avô para neto, e daí a gente vai acrescentando de acordo com tudo que aquela energia que veio para cuidar de você, e se você tem a missão de cuidar de uma comunidade espírita, ela vai trazer o conhecimento dela para poder agregar com o conhecimento que já foi deixado dos seus antigos, né? Então, eu acredito que essa questão de ter que ser da mesma forma, andar como bonecos, né? De uma forma mecânica, para a nossa religião isso não cabe. Acredito que não cabe. Você falou duas coisas, uma ainda ligada à pergunta anterior, que eu gostaria de Sim. questionar, que é o seguinte: você falou, isso me lembrou que eu digo que eu aprendi a Umbanda através dos pés de uma preta velha. Eu sempre estava ali, quando ela Uhum. estava em terra, eu queria estar ali, né, junto, e isso Sim. me lembrou muito, assim, ela nas prescrições, e muito novo, tentando entender o que ela estava prescrevendo. E às vezes eu estava ali só para Sim. trocar o cuspidor, como uma criança, para Aham. pegar um fumo, alguma coisa assim. E aí você falou assim, isso que foi o que me tocou, que às vezes ela cantava os pontos. E eu queria que você, se puder, mãe, que eu já ouvi você cantando nas Sim. redes sociais, né? O primeiro ponto que você lembra de Tia Maria sentada no toco, você criança, um ponto que tenha te marcado dela cantando. Pode cantar para nós? Posso sim. Esse é Tia Maria sentada no toco. É alegria, Tia Maria sentada no toco. Feitiçaria. Por quê? Ela sempre cantava esse ponto quando ela chegava. Então foi marcante. É um ponto que não sai da minha mente, é um ponto que ficou marcado na minha infância e sempre me trouxe uma questão, né? Porque até eu começar a crescer e ter o um entendimento, por que que era alegria e era feitiçaria, Uhum. né? Eu ficava com essa questão. Por Parece uma quê? dualidade, né? Isso. Aí depois que eu fui crescendo e entendendo um pouco mais, entendendo até o ponto riscado dela, né? Que fala um pouco dos caminhos que ela trabalha, os caminhos que ela traça, os caminhos que ela vem, né? Porque a questão da feitiçaria, eu acredito que foi a palavra utilizada, mas sim essa questão dela conseguir transformar uma erva em um remédio, uma oração em uma cura, sabe? Uma palavra ser um refúgio, tudo isso, para mim, a palavra feitiçaria, ela se encaixa dentro disso. Não de forma negativa, mas de forma positiva. Porque se ela sentada no toco, ela traz alegria, ela também traz a feitiçaria dela, que seria o encanto dela, né? O trabalho dela. Então, hoje eu entendo assim.
Mas esse é o ponto que mais me marca. É uma outra coisa também, mãe, quando a gente está falando de ancestralidade, é claro que Tia Maria na cabeça da sua avó era uma energia única, da sua tataravó, da sua bisavó, da sua avó, mãe, em toda, Sim, e agora é de uma forma. É que às vezes as pessoas acham que vai chegar da mesma maneira. da E, é mesma uma, forma, é e aí verdade. você falou de raiz também, né? Que nós recebemos algumas orientações dos nossos mais velhos. Todavia, Tia Maria na sua cabeça, seu cobra coral, são únicos. E eles sabem o que é melhor para a sua comunidade espiritual neste momento. Verdade, Né? O que você verdade. pode falar sobre isso? Que às vezes as pessoas têm muito isso. Né? Eu tive poucas experiências na minha vida. De iniciado no Umbanda, eu tô com 29 anos. E aí, ao longo Sim, desses 29 anos, eu só vi duas vezes um guia passar na cabeça de um médium para o outro. E quando pro eu outro. vi essa Aham. passagem, não é, você vê que o guia estava completamente diferente, né? Porque é outra Sim, energia, outro médium. Vamos explicar isso por conta da passagem de geração de um ancestral para outro, a chegada da preta, né? Como sim, que sim. é isso para quem nunca viu, para quem não conhece? Olha, isso pelo que eu escutava dos antigos, né, graças a Deus e a orixá, hoje isso é um tabu quebrado, tá, porque as pessoas elas se apegavam muito a essa questão. A energia falou que me conhece, então ela já vinha na cabeça de um ente querido meu, então como que ela passou por mim, ela não me reconheceu? Como que ela não falou da minha vida desde a infância, se eu conheço ela, se ela me conhece desde a infância, né? Então, isso são coisas que são tabus que hoje, graças a Deus, em algumas casas, na mente de algumas pessoas, é um tabu que está quebrado. Claro que as pessoas se apegam a trejeitos, se apegam à forma de chegar, à Uhum, voz, só que o médium é outro. A minha avó trabalhou no santo até da minha tataravó, minha bisavó, eu não tenho tanto conhecimento por quanto tempo que elas trabalharam com a tia Maria. Mas a minha avó trabalhou com tia Maria até os seus 75 anos, né? A tia Maria chegava, mas já estava de uma forma mais debilitada, você sentia a energia, que a energia estava ali, que ela se fazia presente, mas tinha as limitações da idade da minha avó também. Vai chegar o momento, em mim, ela chega da mesma forma, parecida, mas não igual, né? Traz também os conhecimentos, por quê? Ela me preparou antes. uhum. O Teve toda desenvolvimento uma começou lá atrás de preparação. você, né, mãe? Oi? Eu estou falando Perdão. que o desenvolvimento começou lá na infância. Começou lá na infância, né? Então, o desenvolvimento ele começou lá, para eu conseguir, ela conseguir, na minha cabeça hoje, fazer tudo que ela fazia anteriormente. Não vou dizer se eu não tivesse conhecimento, se ela ia trazer com a força dela, sim, coisas que ela ia fazer, mas começando do zero comigo. Mas a partir do momento que essa preparação ela veio desde a infância, isso facilitou muito mais a energia a trabalhar Uhum. no meu corpo. Então, assim, essa questão de, porque tem que ser igual, isso não existe, porque uma cabeça é uma cabeça, também tem a questão dos caminhos. Minha avó era do Ogum, eu sou do Omolu, então tem todas essas questões. E ela sempre falava para mim: sua preta velha não sou eu, a sua preta velha é essa Miquelina de Angola. E eu nunca ouvi falar dessa preta velha. E ela falou assim, e ela não é uma preta velha, é uma preta nova. Ela ainda falava assim. Ela não é curvada como eu. E eu ficava intrigada, porque até então eu não incorporava. Eu só vim incorporar depois do falecimento da minha avó. Aí que o meu processo de incorporação ele começou. Tanto que o meu tempo como médium mesmo, né? Acompanhar Umbanda, isso aí desde quando nasci, né? Sempre ali, batismo, amaci, camarinha. Camarinha, eu tomei camarinha com 11 anos, né? A primeira, nem sabia do que se tratava, Caboclo Sete Flechas por Ventura, é o meu padrinho,
né? Ele me batizou na cachoeira, ele que me trouxe e tudo mais. Ele e Caboclo Cobra Coral, toda aquela questão que fizeram tudo dentro dos ensinamentos e de toda a doutrina que era da Umbanda que a minha avó ministrava, né? Dentro dos conhecimentos dela. Então, assim, com isso, eu fui crescendo e me desenvolvendo, falando assim, eu não dou santo, eu não recebo nada, vou receber o quê? Tanto que o meu tempo de médio, como eu estava falando antes, é 1 ano a menos do falecimento da minha avó. Eu estou com 22 anos de iniciada, que eu sou iniciada no Candomblé, e a minha avó, ela tem 21 anos de falecida. Então, a minha vida, assim, dentro de 1 ano, ela virou. Foi tudo diferente. Começou a chegar uma energia, outra, e nisso eu comecei a me sentir envolvida com a espiritualidade. Passei pelo meu processo de desenvolvimento de forma muito rápida, né? Porque 1 ano, para quem nunca tinha recebido ninguém, é um tempo muito curto, né? E daí começou o meu processo mediúnico. Mas dentro da sua pergunta, né, e de várias coisas que eu já falei aqui também, que eu sou de falar muito, eu acredito que essa questão das energias que vão passando de geração para geração ser da mesma forma, isso é muito relativo. Mãe, uma pergunta é assim, você falou que foi após o falecimento da sua avó, após a partida dela, que houve um Sim, afloramento mediúnico. E aí a gente isso. vê, eu já vi muitas situações no terreiro que a pessoa passa anos no terreiro e não sente nada. Uhum. E chega um momento que é o momento dela. Não quer dizer que todo Foi mundo vai meu começar a caso. se desenvolver na mesma idade. Eu queria, se você puder falar, com qual idade começou esse desenvolvimento? Você falou desde a infância, você está ali sentada do lado do toco de chamaria, né? Até Sim. para clarear, porque as pessoas acham que na Umbanda a função é só dar santo, é só incorporar, né? E a Umbanda é muito além disso. Não, A incorporação é uma muito etapa. além. Uhum. Olha, eu desde pequena, ali do lado, né, e muitas das vezes emburrada, porque eu não queria, né, para mim aquilo para criança era um saco na época. Meu Deus, para quê? Toda vez que eu chegava e eu estudava de manhã, e era sempre assim, depois de 1 hora da tarde, umas 14 horas, assim, 15 horas que a vovó vinha, né, não vinha com sol tão quente, aí tinha período que ela vinha mais tarde, sim, mas era sempre depois do meu horário de escola, porque eu tinha que estar ali, né? Eu tinha que estar acompanhando. E eu nunca senti nada. Na época, eu fui dado até como EQUED, como eu só cambonava, e nisso era limpando o cuspidor, era botando o fumo dentro do cachimbo, era aprendendo a bater uma cabeça, a cantar os pontos, a preparar o terreiro, a parte interna de saber a importância de uma quartinha cheia a uma vela acesa, que é onde eu falo para os meus filhos que a importância de você aprender dentro do terreiro é muito grande. É totalmente diferente de, claro, que você ter o conhecimento teórico das coisas é necessário, enriquece o seu conhecimento para dentro de um caminho espiritual. Não estou dizendo que não tenha que ter. Nós temos que ter os dois conhecimentos, até para a gente não ficar alienado, porque Uhum. muitas das vezes, se você segue um único caminho ali de aprendizagem, só preso dentro do terreiro, tá? E você não enriquece o seu conhecimento intelectual, você também fica travado, você também não 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 cresce de forma mediúnica e nem intelectual para uma religião. Então, dentro disso, eu fui crescendo e acompanhando festas, né? Minha avó, como eu falei, era do Ogum, né? Do Ogum Conhaçã, então eu via antigamente, né? O Ogum da minha avó, que é o Ogum era o Ogum Beramar, né? Se o Ogum Beramar chegava, ele fumava o charuto dele e tinha a questão de cruzar todo mundo com a cerveja e de riscar o ponto. Tem muitas pessoas que entram hoje dentro de uma religião, eles querem sair dando consulta, pintando e bordando, mas a energia não sabe riscar um ponto.
não sabe a preparação, a importância de uma energia arriscar o seu ponto, de cantar o seu ponto de força, né? De chegada, de partida, que ali muitas coisas acontecem. Ali ele está limpando o ambiente, está preparando aquele ambiente. Muitas coisas do meu terreiro, né? Do terreiro de Tia Maria do Cruzeiro das Almas, eu aprendi com a própria, de fazer uma firmeza, de preparar uma comida para Santas Almas, né? De toda segunda-feira ir ali preparar. Claro que algumas coisas eu não conseguia, porque a falecida minha mãe também era do santo, ela era EQED, então muitas das partes ela ajudava muito a minha avó na época, e a parte de cozinha, de preparar uma comida para orixá, tudo eu aprendia com a minha mãe e com a minha avó. E esse processo, ele foi enriquecendo e me preparando sem eu perceber. Eu nunca ia imaginar na minha vida de hoje ser uma dirigente de terreiro. Nunca, nunca, nunca. Para mim, eu fiz santo na necessidade, que eu fiquei muito doente, né? Mas minha avó já vinha me preparando por muito tempo. Quando as pessoas falavam que eu não recebia santo, a tia Maria mesmo, ela sorria assim de canto, falava: é, minha neta, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para acontecer. Ela só falava isso para mim. É uma das palavras que eu lembro muito, ela falando. Então, esse processo, ele veio acontecendo quando eu cheguei, quando eu fiz 16 para 17 anos, né, que eu perdi minha avó, eu perdi minha avó em 2003, 2002, né? Eu entrei para fazer santo final de 2003 e saí dia 10 de janeiro de 2004. Então, nesse período, que foi aonde começou, em 2003 começou o meu processo mediúnico. Ali era com 16 para 17 anos, por aí, 17 para 18 anos, que começou o meu processo mediúnico e foi tudo muito rápido para mim. E eu digo a você que essa preparação desde a infância foi muito importante para mim e para o meu desenvolvimento mediúnico, porque da mesma forma que foi muito rápido o meu desenvolvimento foi curto, né? Que 1 ano, como eu falei, para a gente que é do santo é um tempo muito curto. Foi tudo muito ligeiro, eles ganharam uma independência muito rápida, né? Que a mediunidade ela é particular, né? Cada pessoa tem uma forma tem a manifestação que é mais lenta, que demora mais tempo, tem aquela que é mais rápida, depende também muito da consciência do médium, né? De se deixar entregue para aquela energia, de andar dentro dos costumes e todas as doutrinas que é necessário para a gente poder estar dentro do terreiro. E também você não é temer a energia, é respeitar. Acredito que o respeito dentro da casa de santo, quando você respeita a sua mediunidade, isso ajuda muito também dentro do seu processo mediúnico. Então, aquela questão ali, eu fui por saúde, né? Eu fiquei muito doente na época, e na época não tinha telefone fixo, eu andei de camburão, andei de ambulância, porque eu desmaiava muito, porque eu não conseguia me alimentar, né? Então, tudo isso foi influenciando muito da onde eu tive que me iniciar. Mas dentro do processo da Umbanda, eu já tinha muito mais conhecimento. É, 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 tudo novo para mim foi a parte do candomblé, porque a parte da Umbanda, mesmo eu crescendo e brincando, sentando com os herês para brincar, é, é, cantando junto com eles, comendo doce junto com eles, ajudando a minha mãe a preparar os bolos, tudo isso fez parte a preparar cocada. Hoje eu sei fazer cocada, as cocadas da festa da minha casa sou eu que faço, né? Aquelas cocadas coloridas, prepara as coisas da mesa. Então, assim, a minha preparação desde a infância me preparou da parte interna e espiritual do terreiro até a cozinha, até a parte do conhecimento das ervas, até a parte de você.
de precisar chegar uma criança, mesmo você não estando incorporado, você saber rezar um vento virado, você saber rezar coisas que antigamente só as rezadeiras faziam, né? E hoje é difícil você encontrar uma rezadeira assim. Ah, não, fulano reza. Vai na dona fulana, que antigamente era assim. Aqui em Japeri era assim. Ah, vai na dona Maria que ela reza. Vai na dona Antônia que ela reza. Então, tinha todo esse processo. Então, dentro de tudo isso, a minha preparação mediúnica ela foi dessa forma. Então, quando ela veio, foi assustadora para mim, porque muitos já queriam ter aquele processo da consulta, de passar, de receitar coisas, e eu naquele impasse, né? Aprendendo ainda a ser médium, eu achando que não estava incorporada, e eu achando que estava incorporada, a entidade querendo falar e a minha pessoa não querendo permitir, e até eu ganhar ter essa confiança nas minhas energias e eles terem essa confiança em mim, porque eu falo que você ser médium é uma cumplicidade. Você tem que ter uma cumplicidade com os seus guias e os seus guias têm uma cumplicidade com você. As energias sabem o nosso limite. É uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Gente, você incorporar, não precisa a energia vir dando pirueta. A presença dela, o que ela veio fazer ali, muitas das vezes, num abraço, ela resolve muita coisa. A energia ela não precisa inventar história, ela não precisa pisar no fogo, comer vidro, ela não, igual as pessoas acreditam, não, esse está firme mesmo que está fazendo isso. Muitos não estão nem mais aqui, não tem nem história para contar. Que a gente sabe muito bem que a energia, né, que as energias são partículas, né, que a gente sente a presença da energia. E eles vêm e trabalham, porque na totalidade sair um espírito para entrar outro, alguém vai ficar em falha aí, né? Alguém não vai fazer mais parte da Terra. Então a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam assim. Não deixando as pessoas de forma incrédula, não é isso. Mas as pessoas elas precisam entender que essa cumplicidade da energia e o médio, ela tem que existir. E dentro dessa cumplicidade, o segredo, o carinho, o respeito, o limite, ele tem que existir. Porque a energia que trabalha conosco, ela sabe o nosso limite. Ela sabe até onde ela pode ir, principalmente as energias que ingerem bebida alcoólica, né? Que, sinceramente, acontece. Quem sou eu para poder dizer que não pode vir a acontecer? Mas com um copo d'água se faz muita coisa. Eu aprendi que com um copo d'água se faz muita coisa. Eu já acompanhava outras médios, né, que acompanhava minha avó, que eram filhas de Santo do Terreiro. Eu já vi caboclo curar com uma folha de guiné e um copo d'água. Eu já vi a Preta Velha, Tia Maria do Cruzeiro das Almas, uma criança chegar com o corpo queimado e ela pediu uma folha de bananeira, enrolar aquela criança, rezar aquela criança, e a criança sair dali calma, pronta para ir para o pronto-socorro, como deveria passar por todos os procedimentos, mas, tipo, em 7 dias, aquela criança estava bem. E depois voltava na casa, às vezes sem até marcas no corpo, de queimadura. Eu vi, eu posso dizer e afirmar, porque eu vi a mãe chegar desesperada, a minha avó não querer virar na Preta Velha, a Preta Velha pegar ela do modo que ela estava e da maneira que ela estava, porque minha avó era uma médium muito teimosa, né? Ela era uma pessoa que era de uma teimosia muito grande, ela brigava muito com as energias dela, porque ela gostava muito de viver a vida, e ela não queria, ela não aceitava a missão. Mas a energia não dava essa opção para ela. Era a missão que ela tinha que cumprir. Hoje,
Eu acredito, Felipe, que a missão da minha avó era deixar alguém preparado para essa missão continuar. Eu sempre fui uma neta muito próxima. Eu nasci até no mesmo dia que ela nasceu, né? Nós fazíamos aniversário no mesmo dia. Então, hoje, a tenda ganhou uma proporção muito grande de filhos. Minha avó não tinha filhos de santo. Ela falava que era o terreiro dos amigos. Ela marcava as festas, convidava os outros terreiros, era feita aquela união de irmãos, e ali a festa terminava, ela tinha uma, duas afilhadas, que ela nem chamava de filha de santo, para poder ajudar ela. Toda a família ajudava, eu, minha mãe, meus irmãos. Um tocava o atabaque, o outro ficava ajudando. A minha irmã ajudava a minha mãe a fazer as comidas e também botava a roupa para poder ajudar ali no conteúdo da roda, né, na hora de iniciar o toque no terreiro. E eu ali junto, cambonando, ajudando, e dentro disso a gente manteve a tradição. E minha avó se foi, o tempo passou, que eu ainda demorei um tempo, né? Porque eu estava muito nova de santo, eu não podia abrir terreiro assim de uma hora para outra. Eu demorei ainda uns 7 anos para poder começar a, a, a dar continuidade. E mesmo assim, com muito medo, com muito receio. Eu falo para os meus filhos que você ter o medo, que eu digo que não é medo, é respeito. A cada gira eu sinto frio na barriga, a cada gira eu me preocupo, a cada consulta eu não sei o que vai acontecer, e esse temor, eu acredito que é o segredo das coisas, porque quando você fica autoconfiante demais, a essência se perde. Então eu nunca quero que isso aconteça comigo, que essa autoconfiança ela entre no meu caminho, na minha vida, e principalmente na minha mediunidade. Eu quero sempre ter medo, eu quero sempre sentir a mesma sensação como se fosse a primeira vez. Eu tenho sempre essa mesma sensação. A cada incorporação, seja a energia que for, de direita, de esquerda, eu sempre tenho a mesma sensação. Então, foi, resumindo tudo isso que eu já falei, foi mais ou menos isso, né? Meu desenvolvimento. Foi Uhum. isso. Vamos lá, para você falar Assim, um pouco também. muito bom, assim, você traz alguns pontos de reflexão, que eu acho que principalmente para os neófitos, aqueles que estão iniciando na Umbanda, que possam refletir com alguém mais velho, no santo, até que Sim, gentilmente partilhando a experiência. Você falou de algumas questões, como que hoje muitos médiuns, tem casas que não trabalham, e eu não estou aqui criticando, tem meu respeito, mas a força sim. de um ponto arriscado, a força de um ponto cantado. E eu lembro que quando você fala do seu desenvolvimento, que tudo bem que eu comecei a trabalhar muito novo, com 12 anos de idade, que eu comecei a Uhum. incorporar, mas meu desenvolvimento de aprender a cantar o ponto quando a Preta Velha estava trabalhando, a lembrar o primeiro ponto que ela cantava, a entender o porquê que ela estava fazendo isso, né? Ou quando horas um guia estourava um ponto de fogo, ou na hora que ia fazer uma descarga em alguém, um transporte, alguma coisa. Sim. Esse observar, ele vai trazendo segurança para você. O que você pode falar para quem está começando, que não adianta, como você disse aí, mãe, dar uma pirueta. Eu falo que às vezes isso é cortina de fumaça. É só para Isso encantar. aí. O, Só para o, encantar. o, o guia, o verdadeiro guia, ele está preocupado em curar. Ele está preocupado em transformar vidas. E seja com um Verdade. copo d'água, com a vela, com a pemba dele, e com a firmeza e a força que ele tem. É claro que sabemos que uma arriada, uma oferenda, tem o seu valor, tem o seu propósito, Claro. mas seu cobra coral ele não precisa ficar recebendo oferenda todo dia. Ele não Não. precisa de muita coisa para trabalhar. Muitas vezes, eles acatam nossas necessidades. Às vezes, como colocar uma toalha bonita na mesa, nós queremos dar o melhor para Sim. o santo. Isso é nosso. Mas se seu Sete Flechas ele diz que quando é aniversário da casa, que ele fala Uhum. que aniversário da casa é um dia para trabalhar igual todo outro dia. É a maior festa do guia é fazer a caridade. Ele fala que não importa se o chão é de terra batida, se é de piso, se a parede é de pau a pique, ele só não quer que as pessoas fiquem no tempo, porque os guias não estão Isso. preocupados com a luxúria, né, com um castelo.
É claro que você sentar numa boa cadeira é confortável, mas o guia Claro, não está preocupado com todas essas questões. Ele está focado na manifestação do espírito para a prática da caridade, para a expansão do verdade. bem. Né? E hoje eu vejo muito por conta da internet, que traz essa oportunidade de nós dois estarmos nos conhecendo e nos falando. Sem a internet talvez isso não aconteceria. No entanto, os Verdade. médicos hoje vão para a internet deixando de viver o chão no terreiro, ou indo lá consultar, né, qual é o ponto do caboclo cobra coral, como que é o ponto de chamaria, né? E talvez Verdade. chamaria mude um pouco o ponto dela, porque uma coisa é na cabeça da sua avó ela chegar pelo caminho de algum Yansan, outra coisa é ela chegar Sim. num ori que pertence ao Mulu. Então, Uhum. é diferente. Pode falar um pouquinho sobre isso, mãe? Sobre essa herança? Sim, 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 sim. Então, assim mesmo como eu já falei anteriormente, essa importância de você estar dentro do terreiro é justa principalmente nos dias de hoje, por conta da internet, que trouxe muitos benefícios, porém, ela está destruindo um pouco a nossa religião em alguns aspectos, né? Porque a partir do momento que o conhecimento ele sabe ser bem utilizado, é diferente. Eu tenho filhos, né, eu vou dar exemplos da minha própria casa. Eu tenho filhos que eles vão atrás do conhecimento, porém, é como dizia minha avó, a orelha não passa a cabeça. Porém, tem aqueles que acreditam que já são pais de santo e que aquilo que eles estão vendo na internet, eles podem chegar e fazer dentro da sua própria casa. Aí depois eles vêm para dentro das nossas casas para resolver o problema que ele não conseguiu resolver sozinho. Uhum, Até por que que ele não vai resolver? Ele não foi preparado. Ele não passou pelo tempo correto dentro do terreiro para ele ser desenvolvido e ser preparado. Também fala sobre a importância das arriadas, dos rituais, das preparações que tem que se passar, que isso são fortalecimentos que o médium ele recebe dentro do terreiro. Ele não está só dentro do terreiro só para poder fazer parte de um quantitativo, para encher uma casa. Ele está ali para aprender e ser preparado para amanhã ele poder caminhar com as próprias pernas. Porque uhum, eu falo para meus filhos, eu aqui, amanhã, quando eu tiver com mais idade, quando eu tiver com meus cabelos todos brancos, eu quero visitar a casa dos meus filhos. Porque eu me esforço para preparar vocês para isso. Para que vocês, dentro do tempo certo, do momento certo, sem queimar etapas, vocês possam ter a casa de vocês, a tenda de vocês, que a energia, chefe dessa casa, que vai levar a bandeira não só da tenda da Tia Maria, do Cruzeiro das Almas, como a tenda espírita, sendo conduzida pelo caboclo, pelo preto velho, pelo Exu, ou pelo orixá de cada um, tenha força e verdade. Porque não adianta você viver cada de santo pisando em ovos. Chegar no momento de você chegar numa evidência, de você ser procurado, de bater um papo igual a gente está batendo agora, né? Como o senhor mesmo falou, se não fosse a internet, talvez nós não íamos nos conhecer, da onde as pessoas veem que o trabalho que eu estou fazendo, que é uma forma natural, eu estou fazendo aquilo que eu aprendi, né? E estou seguindo dentro dos ensinamentos que eu tive. Se eu não tivesse essa vivência de terreiro, eu não teria como uhum, fazer o que a gente mostra nas nossas redes sociais, que a gente expõe, né? De forma que, para mostrar que a raiz ela ainda está viva, né? Ela ainda existe, ela está aí lutando para não morrer, para não acabar. Porque tem certas coisas, pai, que a gente vê pela internet que estão acabando com a nossa religião. Não falando mal da casa de senhor ninguém, não estou aqui para dar nomes, mas eu tenho certeza que todo mundo veio de uma raiz forte. Todo mundo veio de uma raiz que deu bom fruto.
Por que que não continua ali germinando a mesma semente para que possa dar, alimentar outros caminhos de outras pessoas e a raiz continuar viva? Não Sim. é difícil. É só Não? parar de inventar aquilo que não existe. É só seguir o que foi ensinado e seguir o que a sua espiritualidade vai trazer para você. Porque as diferenças de uma casa para outra, de abrir uma gira, de fazer uma oferenda, é aquilo que eu digo. Fazer arroz todo mundo sabe fazer. Mas às vezes o tempo do alho que você deixa traz um diferencial para o sabor do seu arroz. Mas eu vou Uhum. usar os mesmos elementos. Cada um mexe sua panela assim, mas o arroz nunca vai deixar de ser arroz. E muitas pessoas estão achando que arroz é feijão e querem botar a goela abaixo da gente que arroz é feijão e pronto, e acabou. Então, coisas que não funcionam, mas a gente vai vendo, vai sempre orientando, eu vou sempre orientando meus filhos para ter cuidado, porque a gente sabe que a gente sendo dirigente de terreiro, sendo responsável por uma comunidade espírita, a gente não tem controle sobre a vida social, nem muito menos da internet dos nossos filhos. Está livre aí qualquer coisa para que eles possam ver e aprender. Mas eu falo, nem tudo que está na internet vocês podem confiar. Se vocês têm uma casa de santo, se vocês têm um pai de santo ou uma mãe de santo, o mais velho para te orientar, e foi lá que a sua energia escolheu, e anteriormente da sua energia escolher, você foi com seus 2 pezinhos até lá e pediu para fazer parte daquela comunidade espírita, vai até o seu mais velho. Uhum. Você vai aprender dentro de um caminho, não sou dona da verdade, tá? Não sou dona da verdade, não estou dizendo que a minha Umbanda é a correta de tudo, não estou dizendo que o meu candomblé é o correto de tudo. A gente sempre está aprendendo. Mas eu sei que o que eu faço, eu não inventei. Sim. Veio dos meus ancestrais. Então, que foram deixados de geração em geração até chegar a mim. Claro, a gente vai melhorar algumas coisas? Sim, é a mesma coisa. O espaço, aqui o espaço agora é 80%, era 100% natural, né? A gente ali com a nossa tenda e o nosso espaço, nosso chão batido. Só que eu também tenho que pensar na melhoria para os meus filhos, para as pessoas que vêm até a casa. Tudo é muito bonito quando não há a dificuldade. Mas quando tem a dificuldade, a gente, sem perder a essência e a Uhum. verdade da nossa casa, a gente realmente vai botar uma toalha bonita, vai sentar numa cadeira confortável. Só que isso não pode subir a cabeça. Essa é a perda da essência de muitas coisas. Entendeu? Eu concordo, mãe, com o que você está falando, né, porque eu posso ver muita coisa bonita pela internet, posso ler muita coisa, mas eu não posso esquecer, eu, quanto estou dirigente espiritual, Uhum. que eu só estou representando a Casa de Oxóssi. Quem manda na Casa de Sim, Oxóssi são as flechas e a espiritualidade. Então, o sim. administrativo é pela minha conta, né, a parte administrativa Isso. primeiro, mas a É, nossa parte conta. espiritual, né, mas a parte espiritual é ele que define, é Tia Maria que Verdade. define se cobra coral, Sim. que vai definir. E uma outra coisa, não dá para abrir casa, e eu falo isso para aqueles que almejam abrir casa, é uma responsabilidade danada, não é status nenhum ter um cargo de dirigente espiritual, mas o guia precisa estar firme. O guia precisa Sim, querer abrir a casa, porque Tia Maria ela quer esse gongar aberto, então ela vai preparar aqueles que vão estar à frente do gongar dela. Talvez, como você falou, mãe, lá naquela época que você estava caindo na rua, por mais que você conhecesse Umbanda, mas tinha um tempo de maturação das suas entidades. E eu sempre brinco sim. dizendo o seguinte, que 7 anos é um ciclo básico de incorporação. Você tem que colocar um amaci na cabeça. Hoje o médium não vai num amaci, num dia onde vai ter uma riada para orixá dele. Como que quer avançar na casa? Dar Não tem consulta sem como. status algum, porque Umbanda a gente vive com o pé no chão. Essa é a herança, Verdade. esse é o legado na casa da minha avó de santo, na casa da minha mãe de santo, e assim a gente vai seguir. Terreiro de Umbanda,
ele tem função de caridade sempre. Ele não vai tocar de vez em quando. Caridade na Umbanda desculpe o termo, pessoal, é a bunda no banquinho do preto velho, sentado e Verdade. trabalhando. É o caboclo na terra ajoelhado, dando passe, baforando. Isso é Umbanda. Né? Isso O aí. Umbanda é por aí. E não importa, eu não estou aqui, como a mãe Carla colocou, não importa se é uma Umbanda homolocô, zelista, esotérica, crística, é Umbanda, está fazendo bem, está transformando vidas, vamos fazer a caridade. Esse é Isso o aí. foco. Não vamos discutir muito outras questões, né, aprender, entender o que está acontecendo, mas hoje eu vejo que as pessoas estão indo para o terreiro, mãe, horas eu tenho essa impressão, que parece que está igual quando vai para a academia. Paguei meu treino de hoje, já fiz Isso aí. minha missão. Aí não estou nem preocupado. Como que acaba a gira, tem um trabalho a ser realizado, tem que deixar tudo pronto. Antes de começar a gira, tem Uhum. que ter uma preparação. É igual o pessoal que vai na academia, larga lá. Eu falo que eu serei Acabou. santo, é sobrinho de santo, que aparece de vez em quando no terreiro. Né? E hoje Uhum. isso vem acontecendo. É uma realidade da minha casa, da casa de alguns irmãos. A senhora sente isso hoje em dia? Com certeza. Com certeza. É um dos embates maiores assim que a gente tem dentro da casa. Até e fica até de uma forma injusta, né, pai, porque tem aqueles que são fiéis, Pau para estão toda obra. ali o tempo todo com você, o tempo todo na sua casa. Daqui a pouco chega aquele com o seu cabidinho, com a sua roupa limpíssima, passadíssima, e vamos. E chega assim, mãe, cheguei agora porque eu estava fazendo isso. Só que eles esquecem que a internet que eles vão procurar o conhecimento é a mesma internet que dedura eles, né? A Uhum. gente vê o que está acontecendo, deixa de acontecer. Aí chega e quer chegar, mas quer ser o primeiro a receber, quer que a gente entenda que as energias deles têm que ter de tudo, sem preparação nenhuma. Que esses que não estão no chão do terreiro são aqueles que estão preocupados com a roupa mais bonita, que estão preocupados com a melhor bebida, com o melhor charuto, com a melhor taça, com a melhor guia, com o melhor tudo. Porque eu acredito que esses sobrinhos, como o senhor falou, que esses não são filhos, são sobrinhos, que eles chegam como visita na nossa casa, eles veem a religião como folclore, que ali é para eles aparecerem, né? Uhum. Então, então, a partir do momento que ele não está dentro da casa de santo e ele não está vendo, acompanhando qual é a verdade de uma casa de santo ali, do que é necessário para você se mostrar como um bom médium, se você não está dentro do terreiro, você não tem como saber. Então, ele vai se basear com aquilo que ele vê pela internet, por tudo que ele segue, né? Que é a luxúria, que é não, fulano começou agora, fulano já está assim, ué, mãe, por que aqui a gente não pode? Porque aqui tem que ter preparação. Eu não vou pegar, deixar uma energia de esquerda, beber 2, 3 garrafas para poder deixar o médico caído lá fora. Ué, que é isso? Isso para mim não funciona. Eu falo para eles, vocês estão achando o quê? Que Maria Padilha das Almas, ela sempre teve tudo? A roupa que ela quis, a bebida que ela quis? Não, meu filho, não foi assim, não. Foi passo a passo, foi dia após dia, desenvolvimento após desenvolvimento. Comecei de menor, não tinha bebida, não tinha cigarro, não tinha nada disso, e ela nunca deixou de ser Maria Padilha. E daí, hoje é a Pombogira que vocês veem hoje. Sabe por quê? Porque eu não tive pressa. Eu aprendi a não ter pressa. Passei, Pai Felipe, por um regime de aprendizado dentro da Umbanda no período do desenvolvimento, tá? Para as pessoas entenderem. Porque eu não tive tempo da minha avó me desenvolver. Eu não me desenvolvi dentro do terreiro da minha avó, no caso, mediunicamente, porque Uhum. ela faleceu antes de eu começar a incorporar. Então, eu fui para uma outra casa de santo, né, na casa que eu me iniciei, e lá cuidava dos dois segmentos, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. E dentro da Umbanda, o meu processo de desenvolvimento de 1 ano
né, como a Bian, né, que lá acabava misturando, porque era o Molocô, né, então tinha a fusão das duas nações, tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Então, eu ali como a Bian, era a roupa sem luxo, era o tempo todo com o nosso pé no chão, energia, não bebia, não fumava, não falava, era ali desenvolvendo a cada desenvolvimento, de acordo com as suas preparações. Mesmo eu já ter passado, na época da minha avó, por batismo, a macica, por tudo isso. Mas eu, mediunicamente, eu estava começando. As minhas obrigações que eu tomei quando criança, elas não iam pesar no meu momento de desenvolvimento. Elas ajudaram a acelerar o meu processo, sim, de fortalecimento, de ganhar a confiança e de ter essa cumplicidade com a minha energia, porque eu já vinha numa criação de pessoas do meio do santo. Então, eu já sabia respeitar, eu já sabia ter o carinho, ter o amor pela religião e pelas energias. Então, isso tudo, esse processo eu já tinha passado. Porque muita gente que começa agora, ela começa ainda a ter o processo do se identificar, aceitar a energia, aqueles que vão para a religião, às vezes pela necessidade, não pela vaidade, que antigamente a gente ia pela necessidade, pelo chamado espiritual mesmo, não tinha esse negócio de, eu vou lá para aflorar o meu conhecimento espiritual. Não, não tinha esse negócio de aprimorar conhecimento espiritual. Você ia na marra mesmo, porque você tinha algo para fazer, ou você tinha que dar continuidade ali o que a sua família deixou, que foi o meu caso, ou você tinha que cumprir uma missão dentro de uma sociedade, aprender para você poder ajudar pessoas, fazer a caridade. E a caridade é isso, como o senhor falou, é ficar ali com a bunda doendo no banquinho, virado de preto velho, é você acordar com o seu joelho ralado, doendo da queda do caboclo, do boiadeiro, tá me entendendo? Da queda do Exu. A caridade é isso, é você superar os seus próprios limites. Só que eles não querem isso. Tem médium dentro da minha casa que a energia chega, dá 2 minutos, quer ir embora. Mas como assim? Nem cantou a subida, né, mãe? Nem cantou a subida, como é que o senhor vai embora? Não, você vai ficar aí. O senhor, poxa, tanto tempo esperando pelo senhor? A gente até brinca, né? Mas, assim, é tipo isso. Porque para eles, ver a movimentação é mais importante do que aprimorar a sua mediunidade. Então, eles não estão ali pela espiritualidade. Na verdade é essa. Entendeu? Muito bom, mãe. Eu concordo plenamente. Porque o que você comenta é importante. Tem um período, pessoal, que é o médium absorver aquela cultura daquele terreiro, a cultura daquela religião. Porque os nossos Sim. guias espirituais, né, nós temos carinho por eles. Eu não vou pegar o Poxa, melhor charuto para ser o meia-noite, quando ele vem em terra. E eu lembro, mãe, na época que eu comecei, não tinha o apoio da família. Então eu temos o juntava. mesmo Exu, hein? Essa é meia-noite? Essa é E aí, meia-noite. assim, eu não tinha grana. Então, às vezes, eu tinha dinheiro para Sim. comprar 2 charutos mais baratinho para levar para a gira. E ele não deixava de ser seu meia-noite por conta disso. E hoje, quando Pois chego é. no terreno, em seu meia-noite trabalhando, né, eu comecei com 12, hoje 41, ele não faz mais as mesmas coisas que ele fazia com o meu corpo, porque eu não tenho mais essa disposição Sim, física, sim. né? Só que, quando vem incorporado, é uma trajetória, é uma caminhada. Vocês só estão vendo a fotografia hoje, minha e da mãe Carla, né? Como se Verdade. nós passamos lá pela confirmação. A mãe me fez lembrar que na casa da minha mãe de santo, Sim. durante a gira, se o médium incorporava, mesmo de olhinho fechado, só podia ir embora quando cantasse a subida. Então você tinha que Sim, ficar isso duas, aí. 3 horas incorporado, de olho fechado, e aquilo Isso, firmando ali. isso E hoje aí. o cara não quer ficar nem incorporado, ele quer ir embora logo, acabou o Quer. trabalho, ele fica na terra firmando a gira, mesmo que ele não dê Uhum. consulta, que ele não fume, que ele não Tem que beba, ficar. tem que ficar. E eu concordo com isso. E hoje colocar isso na cabeça dos médicos é muito difícil. Uhum.
É muito difícil, porque eles ficam vendo, né, tudo acontecer. E fulano entrei, aí começa, né? Aquela questão da internet, isso, da internet, de acompanhar os sites famosos, né? Os aplicativos famosos, que estão sempre aí colocando, que o pessoal coloca a trajetória. Comecei hoje, mas aí passa 2 semanas, já está com a roupa, já está com o chapéu, já está dando consulta, já está dando tudo. Então, para eles é normal. Para a nova geração, para essa geração que nós estamos vivendo agora, que procuram as nossas casas, né? Que a gente mantém a nossa porta aberta, eles vêm procurar. Mas eles não querem saber do quanto a gente pelejou para ter a nossa porta aberta. Do quanto os nossos médios tiveram que passar ali o processo, os nossos guias. Nós, como médios, tivemos que passar o processo para hoje ter uma porta aberta. Porque é aquilo que eu digo, eu falo, meus filhos, eu quero muito que todo mundo aqui esteja preparado para me ajudar, para atender mais pessoas, mas com uma palavra firme. Não é com a palavra vaga. Porque até os dias de hoje eu não tenho o que dizer, nunca veio nos ouvidos que Tia Maria, seu Cobra Coral, Boiadeiro João Mineiro, Maria Padilha das Almas, Exu Meia-Noite, meu Herê, Sereno, nunca deu uma palavra errada. Sabe? Que a minha mestra, Dona Maria Bonita, deu uma palavra errada. Então, assim, são várias coisas, e olha que são várias energias que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu caminho, né? Sua forma de trabalhar. E todos eles ali dentro da sua seara de trabalho, sua força de trabalho, e tiveram todos que passar pelo processo por conta de mim como médium. Eles sempre tiveram preparados, que não estava era a senhora naquele momento. Sempre tiveram preparados, mas eu, Carla, hoje, com mãe Carla na frente, que antes era só a médium Carla, que até chegar o nome mãe, pai, é uma estrada longa. Não é de uma hora para outra. Hoje, você está vendo, passa 2, 3 anos, ou nem isso. A pessoa passa 1 ano, está abrindo uma portinha, está dando consulta. Aí a gente, que tem a nossa trajetória, tem que ficar juntando os caquinhos, né? Daqueles que vêm já sugados, já vêm já, vamos dizer assim, sugados de tudo, tá? Sugados financeiramente, psicologicamente. A nossa religião entra em questão, porque muitas pessoas não voltam mais porque ficam desacreditadas. Essas pessoas brincam com a vida das pessoas. Eles acreditam por eles acertarem, porque para mim é uma brincadeira como é que é? Verdade ou mentira, erros e acertos, né? Brincadeira dos 7 erros. Eu fui lá fazer o joguinho dos 7 erros, deu certo, consegui achar os 7 erros, a pessoa confia, porque lida com a fragilidade do consulente, acertou aquilo ali, consegue 2, 3 seguidores para poder andar atrás daquela pessoa, mas só que chega um momento que começa a dar ruim. Fica difícil. Porque não adianta. Toda consulta tem que ter a receita. E a receita tem que ser eficaz. Você não vai ao médico para você sair sem uma receita, sem um exame para você fazer. Se você foi até ali é porque algo estranho está acontecendo com o seu corpo, que você não está reconhecendo, que não está agindo normal. A espiritualidade é a mesma coisa. Algo na sua vida não está caminhando normal. Então você procura o terreiro para você ter uma receita, você ter uma palavra, e a decorrência da palavra,
vem algo que você possa fazer por aquela pessoa, dar um Uhum. passe, um banho, né? Uma riada de algo para melhorar a vida daquela pessoa, encaminhar para um caminho espiritual. Às vezes, muitos têm a necessidade de cuidar da sua vida espiritual, né? Que a gente sabe que as pessoas que adentram o nosso terreiro é com essa necessidade. Hoje está bem dividido. Muitos são por necessidade e outros são pela vaidade, né? Então, a gente fica naquela balança. Eu faço de tudo para que não seja pela vaidade, e sim pela necessidade. Se você não tem, eu sou muito reta e direta, vai até com os meus consulentes. Se não tem necessidade, se você pode só cuidar, só cuide. Porque não adianta eu ter quantidade e não ter uma qualidade. Não adianta eu ter uma quantidade de pessoas dentro do terreiro e eu mesmo não dar conta disso. Então, a questão mesmo que o senhor falou, que a Umbanda é pé no chão, é também dentro desse aspecto, você colocar a mão aonde você alcança. Você ir até onde você pode caminhar. E a gente sabe muito bem, né, falando para todos aqui que estão na live, que, ou até aqueles que não têm conhecimento, que a Umbanda, que qualquer religião, mas principalmente a Umbanda e as religiões de matriz africana, elas são degrau por degrau. Você não chega no topo assim que você entra. É uma religião de preparação. E você tem que se preparar. Igual eu me deparei aqui, né, uma gira que teve, tinha médios de filhos novos querendo fazer puxada de energia de cliente. Como que você quer fazer puxada de energia de cliente se você não está preparado ainda para a sua própria energia? Tá me entendendo? Então, eles acabam não tendo uma peneira, e não é falta de ensinamento. Uhum. A coragem que eles ganham é de acordo com esses falsos conhecimentos que eles têm, pelas pesquisas que eles ficam aí pela vida. Só pode, porque a gente não ensina isso, sabe? É mais ou menos isso. Concordo, porque assim, hoje o que eu vejo de médico, às vezes incorporado com guia, casos que deixaram de fazer puxada, desobsessão, o médico não sabe Sim, mais no não, transporte, né? Caboclo que não quebra mais demanda, né? não, Assim, não tem. Assim, ninguém sabe a força de um rosário, de um preto velho, da bengala, que a bengala não é só para apoiar, tem todo um fundamento, não. né? Para eles é só para isso. Não é só um chapéu Os com novos. adereço, né? O guia É, tem uma razão, é claro, se ele puder usar, ele vai usar e tem um fundamento energético. Mas hoje todo mundo quer ter o chapéu de malandro mais estonteante do que o outro, verdade. por aí. Por quantas, desculpa te cortar, por quantas vezes, logo assim, né, que seu meia-noite ele recebeu a cartola, e que isso demorou muito, eu ficava assustada, que ele ainda deixava o recado que não era para eu tirar nenhum nome dali, da quantidade de nomes que tinha dentro daquela beiradinha da cartola, no fio. Todos acham que usar um fio de conta é para enfeitar. É a alegoria É, adereço, igual a escola de é samba. alegoria deles. Pois é, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eles esquecem os elementos que a energia precisa para poder trabalhar. Tudo que ela pede são elementos de força para ela trabalhar aqui na Terra, para ela poder ter como ter os seus meios para ajudar quem precisa. Eles um precisa pôr o nome num fio, o outro numa cartola, num chapéu. Às vezes um levando a metade de um cigarro para poder acender, ou uma vela, né? Quantas vezes eu já vi tia Maria do Cruzeiro das Almas, incorporada na minha avó, ela usava a bengala dela até para poder para rezar a espinhela caída. Dali ela media tudo certinho,
a espinhela da pessoa, tudo, e dali ela dizia, eu já vi ela até dizer que estava grávida ou não e até quantos meses a pessoa estava, usando a bengala dela. Então são coisas que as pessoas acham que é só realmente alegoria, adereços, e não é sobre isso. Não é sobre isso. Mãe, eu queria separar, a gente já está quase entrando na parte final da live, já estamos na parte final, mas eu Sim. queria separar para cantar alguns pontos. Assim, um dos vídeos da casa que eu assisti, eu achei muito bonito, foi um ponto de firmeza de porteira, Ah, sim. lá na porteira. Eu não sei ele todo, não, mas assim, eu achei ele muito bonito. E é um ponto que eu nunca tinha ouvido. Esse ponto é da sua raiz, foi um ponto trazido pela espiritualidade, foi a senhora que escreveu, e além de explicar isso, pode cantar? Sim, sim, esse ponto ele é antigo, ele já vem, né, de já vem desde o tempo da minha avó. Depois o terreiro que eu entrei também, ele sempre cantou esse canto da porteira que sauda todos os sentinelas, né, da porteira, e que eu sempre canto saudando todos os guardiões da porteira e todos aqueles que sempre procuro falar, citar, né, o nome de várias das energias de esquerda, né, que a gente abre os caminhos pedindo a Exu para que nos tragam coisas boas e que nos livre das coisas negativas. Então, eu sempre procuro falar sempre o nome das energias dos meus filhos, que já estão dentro da casa, e os que já foram da casa, né, que a casa, antes de ser os chefes da casa, né, de esquerda, ser Exu Meia-Noite e Maria Padilha das Almas, era Dona Maria Mulambo, Dona Tata Mulambo, né, Dona Maria Mulambo e Exu Marabô. Então, eu sempre saldo eles e seu Tranca-Rua das Almas, que é um Exu que sempre foi guardião da minha família, sempre guardou, minha mãe sempre teve um carinho muito grande e eu mantive essa tradição aqui na minha casa. E o ponto é mais ou menos assim: lá na porteira eu deixei meu sentinela. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Eu deixei seu tranca-rua tomando conta da cancela. Eu deixei seu tranca-rua tomando conta da cancela. Tem morador, de certo tem morador. Tem morador, de certo tem morador. Na hora que o galo canta, de certo tem morador. Na hora que o galo canta, de certo tem morador. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Eu deixei seu meia-noite, tomando conta da cancela. Eu deixei seu meia-noite, tomando conta da cancela. Tem morador, de certo tem morador. Tem morador, de certo tem morador. Na hora que o galo canta, de certo tem morador. Na hora que o galo canta, de certo tem morador. Então, esse ponto avisa os moradores que tem, claro que eu vou falando nome de mais Exus, né? Saldo dos antigos, que, que nunca deixarão de ser donos da nossa porteira. Aqui a gente sempre sauda eles, sempre. E também os Exus que ajudam a trabalhar, a proteger, a manter a nossa casa de pé. Então a gente aqui é muito grata a Exu. Eu digo que seu Meia-Noite ele veio depois, assim, ele veio um pouco tardio na minha vida, né? Ele chegou na minha cabeça quando depois que eu fui iniciada de santo, depois que eu fiquei um ano sem que tem, né, esse processo dentro do candomblé, do resguardo, né, da gente não receber nenhum outro tipo de energia, a não ser pai e mãe de cabeça e ierê. Então, eu seu Meia-Noite ele veio logo após um ano. Eu completei um ano de santo que eu vim conhecer as minhas energias masculinas em si, que antes era sempre foi Maria Padilha das Almas e Maria Bonita do Cerrado, que é a minha mestra, né, que eu tenho um carinho muito grande, tenho por todos. E Tia Maria do Cruzeiro das Almas. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, mas essas mulheres da minha vida, elas que me foram responsáveis que eu me reconhecesse como médium.
Foi com elas que eu aprendi a ser médium. E Bonito. com seu meia-noite eu aprendi a ter discernimento mediúnico. E o homem metódico é esse senhor. O ponto que eu estava falando, amanhã é um outro, que é assim, Ah, sim. lá na porteira tem um morador. Ah, sim, 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 sim. Ele é meu. Esse eu não, esses que você Ele é cantou eu meu conheci. guardião e também meu protetor. Quem toma conta da conta, quem toma conta da conta, lá no portão. Quem toma conta da conta, lá no portão. Exu meia-noite, me dê a sua proteção. Exu meia-noite, me dê a sua proteção lá na porteira tem um morador. Lá na porteira tem um morador. Ele é meu guardião e também meu protetor. Ele é meu guardião e também meu protetor. Quem toma conta dá conta. Esse ponto, quando ele eu até me arrepio. O vídeo dele é Ele é muito bom. Assim. de Ele tem uma muita força. força. E a gente canta esse ponto, os meus filhos me acompanham nesse ponto, com uma verdade tão grande, com uma força tão grande, que todas as pessoas que vêm, que nos assistem, sempre fala muito bem dele, né? E a energia que ele passa, da onde a pessoa esteja assistindo, a energia que ele passa. E é uma verdade, porque a gente ter fé nos nossos guardiões, independente do que é falado, né? Porque não é só isso que guarda a porteira, nós temos todas as energias que guarda a nossa vida e o nosso caminho, né? É isso que a gente acredita, é isso que a gente prega. Então, esse ponto ele abrange tudo isso. Uhum. Ele acaba falando sobre todos os nossos guardiões. Então, a energia é muito grande. E sou muito grata de ter aprendido esse ponto com os meus antigos e hoje cantar na minha casa. Não sou a autora do ponto, tá? Mas tive o prazer de ter o conhecimento. Você escreve ponto, mãe? Sim, sim, escrevo sim. De vez em quando eu tiro um tempinho e escrevo alguma coisa. Pode cantar um autoral seu? Um autoral, o negócio é lembrar, né? Porque eu sou muito esquecida, assim, quando eu estou muito mergulhada em algo, porque eu já fiz parte de uma afoxé e também tive também um samba de roda aqui da nossa casa, né? Que é o Força da Raiz, ele ainda existe. Então eu sempre cantava, né? Então eu tenho um ponto de Oxum que eu acho que ele é um dos mais bonitos que eu já fiz, né? Então eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. Iê, 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 ô, iê, 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 ô. Ora, iê, 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 ô. Iê, iê, ô. Doce mãe, rainha das águas claras, sua voz me embala, conduz o meu caminhar. Doce mãe, seu canto me acalenta nos momentos de tormenta, quando vem pra me abraçar. Iê, 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 ô, iê, 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 ô. É água de cachoeira, é cheiro de laranjeira, tenho mel pra me adoçar. Minha força verdadeira, meu amor pra vida inteira, minha mãe, meu orixá.
Yeah, yeah. É mais ou menos isso. A Mamãe Oxum. Esse é de minha autoria, de Mãe Oxum. E foi muito interessante quando eu fiz esse ponto. Eu estava trabalhando, na época eu ainda trabalhava fora, e eu trabalhava no Alto da Boa Vista. E atrás tinha uma cachoeira, né? E eu estava ali tomando conta da casa na época, enquanto os patrões tinham viajado, e eu fui na área da piscina que dava de frente para a cachoeira. E começou a vir esse ponto na minha cabeça, e eu comecei a escrever e fazer, e a presença de Oxum naquele momento foi muito grande na minha vida. Eu sou muito grata por ela ter me dado essa letra, que é de uma grande importância para mim. Eu acho que é uma das autorias que eu mais lembro é essa. Bacana. E, assim, vou perguntar mais um ponto, né? Esse eu nunca Sim, ouvi, um vídeo, mas nós temos alguns guias em comuns, né? São sim. Meia-Noite, né? E aí, seu João Mineiro é outra entidade que eu sirvo também. Tem algum Sério? ponto que você canta para ele aí, mãe? Ah, do seu João Mineiro? Uhum. Seu João Mineiro, na estação da Leopoldina, vinha carreando boi, lá das bandas de Minas. Seu João Mineiro, na estação da Leopoldina, vinha carreando boi, lá das bandas de Minas. João Mineiro, João Mineiro, boiada boa como a de Minas não há. João Mineiro, João Mineiro, boiada boa como a de Minas não há. Tem esse ponto que ele gosta muito. Salve ele. Mãe, Salve assim, ele. nós chegamos ao final da nossa live, né? Foi muito Sim, boa, assim, foi um papo muito agradável, né? Eu, agradeço. eu, quando eu assisti o vídeo da casa, eu falei, um dia eu queria conversar com a mãe Carla, queria conhecê-la, né? E eu estou conhecendo virtualmente, eu agradeço Sim. muito, eu vou abrir nesse momento para a senhora falar das redes sociais da casa, para falar qual dia que tem gira, para quem quiser conhecer como que faz, o espaço é seu para você se despedir do público. Então, gente, agradeço imensamente essa conversa que nós tivemos aqui. Pai Felipe, foi maravilhoso. O prazer também foi enorme, o meu, de estar aqui com vocês hoje, com o Pai Felipe Brasil, trazendo, né, essa oportunidade para mim, como sacerdotisa, e também da Tenda Espírita, Tia Maria do Cruzeiro das Almas. As nossas redes sociais, nós temos a nossa rede no Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo arroba, tá? Que é Tia Maria do Cruzeiro das Almas, tá? Tenda Espírita Tia Maria do Cruzeiro das Almas. No Instagram, é só botar o arroba na frente, e é sempre o mesmo endereço, né? Para poder encontrar a gente. O nosso funcionamento é às segundas-feiras, né? A partir das 17 horas, nós temos a nossa Gira da Caridade, da onde a gente recebe as pessoas aqui. As pessoas, geralmente, quem pode, traz 1 quilo de alimento não perecível, que a gente faz um trabalho de distribuição de quentinhas, né? Para pessoas de condição de rua. A gente sempre está fazendo esse trabalho, por isso que a gente sempre pede 1 quilo de alimento não perecível. Agora, a nossa próxima Umbanda festiva, né, que eu sempre dou essa nomenclatura, a nossa Umbanda festiva vai ser a Festa de Maria Padilha das Almas, que será no dia 20, agora de setembro, a partir de meio-dia, né, que vai ser a festa dela, a nossa grande rainha, dessa senhora de fama, Maria Padilha das Almas. E a gente sempre está por aqui, né, pelas redes sociais, trazendo sempre uma gira nova para a galera apreciar. Espero que todos estejam gostando e que a gente continue seguindo na fé do nosso Pai Oxalá e de todos os orixás. Assim Axé. seja. Axé. Mãe, eu rogo a tia Maria, Papai Omulu, a seu Meia-Noite, seu Axé. João, Dona Padilha, toda a sua egrégora, seu cobra coral, estejam sempre Axé. iluminando, dando caminho, em direção a você, a seus filhos, aos frequentadores da casa, e que não lhe falte a força, a fé e o ânimo de seguir levando a bandeira da Umbanda. Axé. Te agradeço muito. Quando vier a Maricá, onde fica a nossa casa, eu sei que é distante de Japeri, mas será um prazer Sim. recebê-lo, as portas estão abertas, tá bom? Vai ser um prazer também recebê-lo aqui. Eu quero que o senhor venha um dia, que a gente consiga fazer esse encontro
né, das nossas umbandas, que eu acho que é algo que falta bastante da nossa... Está bem distante agora, as umbandas não estão fazendo mais isso, mas eu lembro desses encontros. E seria um prazer enorme que se eu viesse à nossa casa, a gente também fosse conhecer, e com certeza eu indo a Maricá, eu vou dar um pulo aí. Estamos no Rio, não estamos tão distante assim. Isso, né? Será Pode muito vir a bem-vindo. Japeri que eu vou a Maricá. Tá Pessoal, eu quero bom? agradecer, com certeza, mãe, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo essa live. Não deixem de curtir, se inscrever no canal, mandarem seus comentários e também seguirem as redes sociais da Tenda Espírita Tia Maria, do Cruzeiro das Almas. Vamos lá, eu vou colocar o arroba aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam prestigiar. Agradeço a todos vocês. Na próxima segunda-feira eu estou de volta, estou ao vivo com vocês aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para Tchau, vocês. tchau.